Júlio César é a melhor aula de retórica que existe. Se você quer ser um bom orador de verdade, você precisa ler essa peça. Meu nome é Laura Brasil, meu objetivo de vida é te mostrar que a literatura clássica não é só para quem quer ser mais culto. E eu, como fundadora da Sociedade de Debates do Sudeste, uma amante completa de debate competitivo, vim provar para você hoje que Júlio César, uma das melhores peças de Shakespeare, na minha opinião, deveria ser lido por todos os oradores e debatedores. O primeiro ponto é que a gente precisa fazer uma análise do que é a peça Júlio César. Não é uma peça política, não é uma peça de drama, não é uma peça apenas de tragédia. Assim como todas as obras de Shakespeare, ela é um combo completo. Em Júlio César, nós temos uma das representações mais completas do funcionamento real da retórica. Então, se você quer aprender retórica, você não precisa ler nenhum livro contemporâneo, você só precisa ler os clássicos. Mas para nós fazermos essa análise retórica da peça, eu vou dividir em algumas partes e eu preciso que você vá acompanhando comigo, de preferência com um caderno e uma caneta do seu lado. O primeiro ponto é que a retórica é uma estrutura da tragédia. Assim como toda literatura clássica, os personagens não estão ali por acaso, a linguagem não é usada por acaso, e em Shakespeare não é diferente, obviamente. Cada um, no caso de Júlio César, é uma posição argumentativa diferente. Cada personagem vai representar uma visão sobre poder, sobre ambição, sobre lealdade, sobre legitimidade. E essas visões são defendidas em palavras públicas e privadas, e ali vai mostrar como que a retórica vai conduzir a multidão e vai transformar a percepção que eles têm da realidade. Dito isso, vamos analisar um dos primeiros personagens e um dos mais importantes para a peça, que é Brutus. Ele tem uma retórica enraizada na razão moral. Quando Brutus fala para o povo depois do assassinato, ele não vai apelar em nenhum momento para a emoção, e sim para a razão. Ele vai para os princípios, ele usa uma estratégia quase aristotélica, que é do ethos, que é do logos. O ethos, para ficar de fácil compreensão, lembra de ética, então ele sempre vai falar, eu sou honrado, eu sou uma pessoa honrada, eu faço coisas honrosas. E no logos ele vai para a lógica, então ele fala o tempo inteiro, eu amei César, mas eu amei Roma mais. E ele vai trazendo argumentos racionais, puramente racionais. Se César era ambicioso, a morte dele era necessária. E quando a gente fala do personagem Brutus, é importante nós lembrarmos da origem dele. Ele era estoico, então ele era extremamente letrado, ele era extremamente inteligente, intelectual. Ele estudou filosofia, ele estudou literatura, ele sabia muito bem como conduzir conteúdos. E por isso ele acreditava que a verdade racional bastava. Só que aí vem o primeiro erro da retórica, você não saber para quem você está falando. Brutus fala para o povo como se estivesse falando para o Senado. Ele usa uma retórica adequada a uma elite extremamente educada e não uma população e uma massa extremamente instável. E a princípio a reação até é favorável, até que vem o próximo discurso. E a gente vai falar um pouco dele daqui a pouco. Segundo personagem, Marco Antônio. Marco Antônio expressa a retórica da manipulação emocional. E é o discurso de Marco Antônio que quebra o discurso anterior e muda completamente a percepção do jogo. Quando Marco Antônio entra em cena, ele faz uma coisa extremamente sofisticada. Ele concede o terreno. Então ele afirma tudo aquilo que Brutus tinha dito no discurso anterior. Brutus é extremamente honrado e ele fala isso diversas vezes, mesmo que nós leitores percebamos um tom de ironia, ele está concedendo um terreno, ele está concordando com aquilo que estava sendo dito. E depois, intencionalmente, ele vai mudando a forma que ele se comunica, deixando muito explícito que quando ele fala honrado, 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 ele está sendo irônico e ele começa a apresentar as provas. Então ele mostra o testamento, ele mostra o corpo de César, ele mostra tudo que ele tem para provar que César não é quem eles estavam dizendo que César é. Ou seja, ele ativa o pathos, que é a paixão aristotélica, antes do logos, que é a lógica. Ele inverte completamente todo o discurso de Brutus. Um parênteses, o que eu estou dizendo quando eu falo retórica aristotélica? Pathos, logos e ethos. É a tríade da retórica. Para cada público, para cada pessoa, para cada momento, você vai usar um ou mais desses três pontos principais da retórica. Ele leva o povo para uma escala emocional cuidadosamente construída. Curiosidade, dúvida, indignação, até que ele chega no ápice, que é a fúria. E aqui nós temos um princípio clássico da retórica. A boa retórica, a retórica eficaz, não contradiz frontalmente, ela vai gradualmente. A multidão, a massa, não percebe em que momento ela mudou de lado, e isso mostra a maestria da retórica de Marco Antônio. O terceiro personagem é Cássio, e ele mostra como a retórica não pode, não deve, não é apenas para ser usada em discursos públicos. Ela também pode ser muito bem empregada em discursos particulares, e Cássio é um exemplo fenomenal disso.
E um dos pontos que eu acho sensacionais da retórica de Cássio é como ele não explora a fraqueza de Brutus para convencê-lo. Ele explora a grandeza. Então Brutus é moral, ele é idealista, ele é estupidamente fiel a Roma. E Cássio, consciente disso, constrói toda uma narrativa em volta de César para mostrar que se César é grande demais, Roma pode estar em perigo e por isso ele ativa a moralidade de Brutus. Só que Cássio vai usar de comparações, ele vai mostrar as fraquezas físicas, fraquezas morais de César, ele vai mostrar como Brutus pode e ele deve tirar César do poder. E ele não fala que Brutus deveria agir, ele vai insinuando, ele vai inspirando isso em Brutus, até que ele entende e fala, ok, algo tem que ser feito. E isso mostra como virtudes, só por serem boas, não estão isentas de fraquezas. O que é grande para você, o que é o seu ponto forte, pode muito provavelmente será usado por um bom orador contra você. Outro ponto essencial para a retórica, você entender a multidão. Para quem você está falando, isso vai determinar a forma e o molde do seu discurso. Não existe discurso eficaz fora do contexto público. O que é isso? Brutus falha porque ele ignora a psicologia coletiva. E Marco Antônio vence porque ele domina ela. E Cássio, por exemplo, com essa narrativa, só consegue convencer porque ele tá individualmente. Ele pega exatamente onde ele sabe que vai ganhar. Cada retórica funciona ou falha dependendo de quem ouve, em que momento, em qual cenário emocional e sobre qual narrativa dominante. A retórica é sempre relacional e se você não levar isso em consideração, você não vai ser um bom orador. E a literatura clássica não só te ensina tudo isso sobre retórica e muito mais, porque eu podia fazer uma aula de 1h30 sobre isso, mas ela também vai ser um laboratório moral. E a peça vai te fazer perguntas enquanto você lê ela à torta e à direita. É legítimo manipular a verdade em detrimento de um discurso político? A intenção justifica o discurso? A honra vai proteger contra o erro? A multidão é capaz de dar um julgamento racional e correto? E o melhor dos mundos é que Shakespeare não responde. E essa é a força da literatura clássica que me faz amá-la de paixão. Ela não entrega tese. E no fundo, quando você lê a peça, você não aprende a persuadir, mas você aprende e entende como pode ser persuadido. Então, se nós tivermos que resumir algumas lições retóricas de Júlio César, eu colocaria em alguns pontos. Primeiro, a razão sozinha não move multidões. Segundo, emoção sem estrutura gera o caos completo. Virtudes podem ser usadas contra você. Quem controla a narrativa controla o poder. E quinto, a retórica mais eficaz é aquela que demonstra respeito e não ataque. E aqui, a lição talvez mais desconfortável. O povo não decide a partir de uma verdade objetiva, mas de qual história parece mais viva. Por isso, se você é bom, você precisa dominar a retórica. Se eu não te convenci que a literatura clássica ela deve ser lida por você, independente de quem você é, dos gostos que você tem, do trabalho que você tem, eu não sei mais o que fazer. Mas se você entendeu que a literatura clássica é importante, mas não sabe por onde começar, eu vou te convidar a seguir esse canal, a me seguir nas minhas redes sociais, porque por lá nós falamos sobre tudo isso e muito mais. E agora a pergunta inevitável que eu preciso que você me responda nos comentários. Você está ouvindo discursos ou sendo conduzido por eles?